Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 113. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Louvai ao Senhor, louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver os céus e a terra? Do pó ele levanta o pequeno e do montoro ergue o necessitado. Ele o faz assentar com os príncipes do seu povo. Tendo sido lida a palavra de Deus, todo o povo de Deus a uma só voz diz: eu sou pastor de fato há 29 anos, de direito e de fato há 22 anos. E tenho pregado a mensagem do Evangelho várias vezes por semana. Aqui na cidade a gente prega a mensagem aqui, prega em outros ambientes também. E é muito bom quando a gente pega um texto da palavra de Deus e pode explaná-lo. Eu tenho a minha predileção pela mensagem expositiva, saber o que o texto está dizendo de fato, né? E não ficar criando alegorias em cima dele e depois pegar aquele texto e aplicar na nossa vida, porque todo o texto da palavra de Deus, ele tem como finalidade maior para nós a aplicabilidade na nossa vida, a fim de que nós possamos ajustar a nossa caminhada com a caminhada que é proposta por Deus para nós. Mas essa não é a única forma de pregar o Evangelho. Eu já tenho dito isso aqui. Existem outras maneiras. Existe o monólogo. Nosso amigo pastor Josué Campanhã gostava de fazer um monólogo, não sei se você lembra. Lá na primeira, de vez em quando, ele fazia um monólogo. Ele gosta muito desse tipo de pregação. Existe a mensagem temática. Existe a mensagem textual, enfim, existem várias formas de se pregar o Evangelho. E uma das maneiras de pregar o Evangelho, que já não é tão comum, infelizmente, mas que é muito eficiente e eficaz, é através do testemunho pessoal. É você mostrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz na sua vida. Os irmãos sabem que eu tenho uma história de vida bastante pesada. Já contei aqui, a gente já tem livro escrito, aliás, tem um livro que está na 12ª edição. Muita gente já leu esse livro pelo Brasil e fora do Brasil. E eu confesso aos irmãos, haja vista que a minha conversão se deu há 34 anos, que o meu desejo era parar de falar sobre isso. Porque ficar lembrando o passado, se hoje eu tenho uma vida diferente, uma vida transformada por Deus, consolidada na sociedade, consolidada na igreja, são 34 anos e não 34 dias, né? Mas Deus deixa claro no meu coração que, às vezes, o testemunho, e via de regra o testemunho, ele não fala daquilo que a pessoa é, mas daquilo que Deus fez na vida dele. Isso é um testemunho cristão. Eu posso dar um depoimento qualquer aqui, mas para ser um testemunho cristão, o ênfase tem que ser aquilo que Deus fez na vida. E hoje eu quero mais uma vez falar, agora destacando, fazendo um recorte na minha vida. Eu já falei algumas coisas aqui, os irmãos já conhecem, mas eu quero fazer um recorte exatamente no tempo, lá no passado, há 34 anos atrás, quando Jesus entrou no meu coração. Do meu encontro pessoal com Jesus Cristo. E a gente tem falado muito aí por esse Brasil afora, agora menos, né? Porque eu aceitei o desafio de ser pastor de uma igreja local e tenho cumprido a minha missão. E pretendo ficar aqui, né? Até o dia que Deus quiser.
Eu digo isso porque eu acredito que mesmo no final da minha vida eu vou estar por aqui, né? Aí os irmãos vão me acompanhar num cortejo lá para o cemitério. Mas enquanto a gente estiver vivo aí, enquanto a gente estiver por aqui, enquanto a gente tiver vida, a gente precisa lembrar das coisas que Deus fez. E quando a gente fala dessas coisas, as pessoas são edificadas. De repente você vai dizer, como a Raia ela tem essa autoridade de falar, eu já ouvi seu testemunho 500 vezes, já ouviu mesmo, dorme comigo há 33 anos. Se não conhecesse a minha história, já ouviu muito. E mesmo que você já tenha ouvido, então, é importante, irmãos, alguém que está nos assistindo, de repente, está vivendo uma situação difícil na vida, na qual até tenha perdido a esperança. Quantas pessoas perdem a esperança? Então, eu vou fazer um recorte da minha vida exatamente no ano de 1988, há 34 anos atrás. Eu estava na cidade de Feira de Santana. E o ênfase que eu dou aqui na palavra de Deus é aquilo que Deus faz. Deus tira o homem do lixo e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Estava na cidade de Feira de Santana, eu creio que muita gente aqui, se não todos conhecem, pelo menos de nome. E eu tinha uma missão naquela cidade, e a minha missão era uma missão complexa. Eu era foragido da penitenciária, eu tinha fugido de uma penitenciária. Penitenciária Lemos de Brito, minha segunda fuga. Eu já tinha tido uma fuga, fui recapturado em 87, e em 88 eu fujo de novo, e continuo a viver a minha vida marginal. Eu tinha 28 anos, ia fazer 29 anos naquele ano. E tinha a minha vida marginal consolidada, eu era bandido. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui hoje, porque Jesus Cristo restaurou a minha vida. Isso é um fato. Mas eu já tinha sido processado 9 vezes, já tinha estado no Carandiru, em São Paulo. Nesse momento eu já tinha fugido da penitenciária, onde eu cumpri a pena por um homicídio. Uma situação muito difícil. E lá em Feira de Santana agora, foragido da penitenciária, eu não tinha muita esperança na vida. Aliás, eu não tinha nenhuma esperança de vida. Qual esperança eu poderia ter? Eu me lembro que as minhas expectativas de vida mais otimistas era morrer com um tiro na cabeça, porque aí eu não ia sentir muita dor, e voltar num daqueles terreiros de macumba onde eu vivi minha vida toda, durante 16 anos, como um Zé Pilintra da vida. Era isso que era a minha expectativa mais otimista. Morrer e virar Zé Pilintra. Para mim estava num bom tamanho. Eu não conhecia Deus. A minha família não tinha ninguém evangélico no primeiro escalão, as pessoas mais próximas de mim. Aliás, até hoje eu acho que naquela época não tinha ninguém, absolutamente ninguém, pelo menos dos que eu conhecia, que fosse evangélico, mas tinha muita gente que orava por mim. Muita gente. Porque alguns irmãos frequentavam a penitenciária para poder fazer aquele trabalho de capelania. E dentre eles eu destaco a figura de um personagem que foi muito importante na minha vida. O nome dele era Josias Vilela. Josias Vilela, ele era liderança evangélica lá em Feira de Santana. E ele se deslocava da cidade de Feira para Salvador quando eu estava preso na penitenciária. Toda semana ele ia para lá. E eu preciso falar isso porque isso vai mostrar para os irmãos como é que a coisa aconteceu. E o Josias, então, ele ia para a penitenciária para pregar o Evangelho. E uma coisa que me chamava a atenção, tinha muito irmão neopentecostal que chegava lá falando em inferno, falando em morte, falando, Deus está falando que o diabo vai roubar a sua vida, essas coisas assim. Mas o Josias nunca falou sobre isso. A única mensagem que eu ouvia dos lábios dele era sobre o amor. Deus ama você, do jeito que você é. Josias marcou muito a minha vida. Quando eu fugi a primeira vez da penitenciária, eu fugi numa situação que eu praticamente envolvi o Josias naquela fuga. Eu não vou contar essa história agora porque meu objetivo é outro, mas eu fugi, voltei, e quando eu voltei, o Josias tinha todos os motivos do mundo para nunca mais me procurar. Mas não foi o que ele fez.
Ele continuou indo à penitenciária e dizendo para mim, olha, Deus ama você. E às vezes a gente parava para bater um papo, tinha outras pessoas parecidas com ele, como o Luiz, eu lembro muito do Luiz. E a gente batia um papo, a gente conversava. Mas eu não tinha muito interesse naquilo. Primeiro porque eu era aquilo que no jargão do crime chamava de bicho solto. Eu andava armado na cadeia. Eu fazia tráfico de entorpecentes dentro da prisão. Eu já tinha fugido da penitenciária. Eu era uma pessoa respeitada porque eu tinha 9 processos nas costas, já tinha passado pelo Carandiru, já tinha passado pela Polinter do Rio de Janeiro, então era um vida louca de carteirinha. Eu não tinha muito interesse no que eles tinham para falar, mas por educação eu ouvia, porque aquele crente era diferenciado. Sabe quando o cara é diferenciado? Ele era um cara diferenciado. E aí eu fugi, a segunda vez eu fugi, voltei para o meu eixo era Rio-São Paulo, era onde eu vivia, e aí então nós planejamos uma série de assaltos em Feira de Santana, e eu fui para lá com 2 colegas, para poder cometer esses assaltos. Para nós ia ser brincadeira de criança. Uma cidade de interior, eu sou de São Paulo, vivi no Rio, estava com 2 camaradas do Comando Vermelho. Ia ser uma brincadeira de criança, não precisava nem pegar a arma, era só fazer assim, ó, e dar um tapa na cara do sujeito. Estava resolvido, era o que a gente pensava. E nós chegamos na quinta-feira, cada um foi para um hotel para poder disfarçar, tudo planejamento, né? Que o crime também é organizado, não se engane. E naquela noite eu não tinha muito o que fazer, eu falei, eu vou procurar o Josias. Me lembrei de Josias, liguei para o Josias, eu tinha o telefone dele, liguei. Alguém atendeu na casa dele, eu falei, olha, eu queria falar com o Josias. A pessoa falou assim, olha, o Josias não está. Se você quiser encontrá-lo, ele vai estar de noite na igreja. Aí eu já, igreja? É, na igreja. Eu, tá bom, onde é a igreja? Aí eu peguei o endereço. Falei, eu vou lá não por causa da igreja, eu vou lá por causa de Josias. Eu queria vê-lo, eu queria que ele me visse do lado de fora. E eu fui para a igreja, me arrumei de noite, deixei meus apetrechos lá no hotel, que eram apetrechos pesados, fui para a igreja, cheguei na igreja. Para mim era estranho, eu nunca tinha entrado numa igreja, a não ser dentro de presídio que eu tinha visto de longe. Mas a igreja no presídio é diferente da igreja aqui de fora. E aí eu olhei, eu vi uma pessoa, chamei, eu falei, olha, eu estou procurando o Josias, o senhor sabe quem é? Sei. Só que o Josias não chegou ainda, o senhor espera um pouquinho, entra aqui e espera um pouquinho. Olha como a coisa foi desenvolvendo. Eu entrei, fiquei lá no fundo, de braço cruzado, olhando. E olhava, tinha bastante gente na igreja naquele dia, os irmãos animados, era uma igreja pentecostal, animadinha, né? E os irmãos estavam cantando um cântico naquele dia. Naquele dia eu não ia saber qual era, mas depois eu fiquei sabendo. Depois, com o desenrolar do tempo, eu fiquei sabendo, eles estavam cantando Solta o Cabo da Nau, né? E aí eles cantavam com gestos, né? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás, pois com ele seguro. Solta o cabo da nau, só que eu não soltei. Eu olhei aquilo, achei estranho. Eu estava acostumado com um ponto de macumba, 16 anos em terreiros de macumba. Olhava para um lado, olhava para o outro, via aqueles irmãos animados, sabe? Sempre tem aqueles tiozinho animado no meio, né? Que fica desse jeito, aquelas irmãs, principalmente igreja pentecostal, o pessoal dando pulo. E eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus do céu, que coisa mais diferente. Esses irmãos são estranhos. E aí eu comecei a olhar, e aos poucos eu fui percebendo que estranho ali não eram eles, era eu.
Só que não deu tempo de nada, porque aí chegou um diácono do inferno. Sabia que existe diácono do inferno? Na nossa igreja não, mas por aí em algumas pode até existir. Eu digo que é do inferno porque ele me chamou do lado de fora. Eu estava lá dentro. Deus estava começando a mexer. Ele me chamou do lado de fora. Falou, olha, o Josias não vai vir. Se o senhor quiser ir embora, o senhor pode ir. Eu acho que ele estava meio assustado, porque eu era uma figura difícil. Quem já viu já minha foto, eu até coloquei no cartazinho, vê que eu era um cara meio complexo. Aí esse camarada era do diabo ou não era? Ele me tirou da reta ali, eu já estava entendendo que o errado ali era eu. Mas tudo bem, eu fui embora, esqueci, pagou. Dia seguinte, encontrei com os meus amigos. Ia ser fácil. Era sexta, o nosso planejamento era tomar 2 carros ali, na sexta-feira, subir lá para Juazeiro, na divisa com Petrolina, ali em Pernambuco, pegar droga e descer para o Rio. Era esse o nosso roteiro. Ia ser fácil, para nós ia ser brincadeira de criança. E aí saímos na sexta. Saímos no sábado, saímos no domingo. Nós não conseguimos tomar nem um picolé de uma criança. Eu não tenho dúvidas hoje que Deus estava nesse negócio, preservando a minha vida. E aí nós começamos já a ficar assustados. Um olhava para o outro assim, sabe aquela desconfiança? Quem é que está azarado aí? Eu começava logo a pensar, já sei, é porque eu não levei as minhas obrigações para o Exu essa semana. O outro já olhava para o outro, e aí a gente decidiu o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente se separa, hoje é domingo, segunda-feira a gente se reúne e vê o que faz. Tá bom, separamos, cada um foi para o seu lado, eu fui para o hotel que eu estava hospedado, e naquela noite eu passei por uma experiência que eu nunca mais tive na minha vida. Era como se eu estivesse vendo um filme da minha vida, eu não conseguia dormir. E eu comecei a lembrar de coisas da minha vida desde a infância. Comecei a lembrar dos meus pais, da adolescência, como é que eu comecei a usar drogas, como eu entrei no crime, os crimes, a prisão. E aquelas lembranças, elas me apavoravam. Aquilo apertava o coração. Sabe quando você tem um pesadelo, que você acorda com o coração apertado? Era mais ou menos o que eu estava sentindo ali. Eu estava tendo um pesadelo acordado. Eu estava tendo um pesadelo acordado. É como se Deus estivesse mostrando para mim, e hoje eu sei que foi isso, exatamente isso. Olha aí, ó. Olha o estado que você está vivendo. Eu costumo dizer que eu vivia na síndrome de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Era assim que eu vivia. Eu vivia assim. Só que aquela noite, eu acho que uma das poucas vezes que eu senti um temor muito grande. É claro que eu tinha medo de algumas situações, eu não era o destemido, né? O super-homem do crime, não, eu tinha medo. Já corri de polícia, já tomei tiro, tive que sair desviando de bala, já tomei facada. Então eu tinha meus sentimentos, meus medos. Mas aquele dia eu não tive medo, eu tive um pavor. Eu fiquei apavorado. E as horas passaram, e de repente, na sequência daquela visão, eu lembrei de uma coisa que trouxe muita paz ao meu coração. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Eu lembrei daquela quinta que eu tinha estado no culto. Eu sei o que é refrigério, eu não sei se você sabe o que é refrigério. Refrigério é o que eu senti naquele momento, é como se eu estivesse nas brasas do inferno e de repente eu recebi aquele frescor vindo dos céus. Eu não sei como, irmãos, mas naquele dia eu me convenci de que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida de uma vez por todas. Depois desse momento eu consegui dormir. Acordei de manhã sem saber o que fazer. O que é que eu vou fazer agora?
E aí tomei a decisão mais louca que uma pessoa na minha condição poderia ter tomado. Deixei as coisas no hotel, saí andando, procurei uma delegacia de polícia. Procurei o delegado e disse para ele: olha, eu sou foragido da penitenciária. E eu quero voltar para terminar de resolver minha vida, porque eu não quero mais viver nessa vida. Parecia aquela música do Bezerra da Silva, pega eu que eu sou ladrão. Parecia isso, né? O delegado, ele não acreditou muito não. Ele olhou assim para mim, falou: tá bom, senta aí. Aí ele pediu meus dados, eu passei os meus dados para ele, ele foi fazer o levantamento. E assim que ele fez o levantamento, ele voltou já com algema, já me algemou. Eu fiquei de pé, eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele falou assim: meu filho, 30 anos de polícia, eu nunca vi um negócio desse. E o meu sangue já tinha esfriado, né? Nesse momento que ele foi fazer os levantamentos, eu já comecei a olhar para a porta, arrependido do que eu tinha feito. Mas não deu tempo, ele veio. E na hora que ele me falou isso, eu olhei para ele e falei: nem eu, doutor. Me prendeu, voltei para a penitenciária. E cheguei na penitenciária com fama de bandidão. Ninguém sabia que eu tinha me apresentado, né? O grande fugiu e voltou de novo. Vai fugir de novo, grande? Todo mundo pensava que eu ia fugir de novo. E aí, Godoy? Que eu era Godoy também, né? No crime eu era Godoy também. Vai fugir de novo? Paulista? E aí, Paulista? Mas no meu coração eu já não tinha mais esse desejo. Deus, às vezes, Ele trabalha na nossa vida num processo. Tem gente que vem para a igreja, toma a decisão e começa a viver uma vida nova. Tem gente que passa por um processo, até tomar uma decisão. Eu passei por um processo. Começou lá atrás. Quando Josias, eu acho que começou com Josias. Quando Josias saía de Feira de Santana, vinha até Salvador para nos evangelizar. E eu então falei com Deus. Na minha ingenuidade, não conhecia Deus. Aliás, antes de eu falar com Deus, tem um fato que aconteceu que foi interessante. Quando eu cheguei, era a rotina da igreja, da cadeia, colocar o camarada que chegasse de fuga no castigo. Eu fui para o castigo. Aí me colocaram no castigo. Eu estava numa grade, eu ficava só de cueca, pendurado na grade ali, olhando o movimento, sem poder sair. E tinha um grupo de irmãs que faziam um trabalho evangelístico na prisão. Uma delas era a esposa do chefe de segurança, a irmã Dalva, morreu tem uns 2 anos. A mulher de Deus, amava muito aquela irmã. E aí ela veio e quando ela me viu na grade de longe, eu estava, a penitenciária era redonda. Eu até coloquei uma foto hoje, eu não sei se vocês viram. Eu ficava no meio, na galeria do meio, ela é redonda. Então qualquer pessoa que entrasse, de cara tinha visão de tudo. E aí mandava me vir, eu estava na cela acho que 6 ou 9, eu não me lembro bem. Me viu de longe e veio na minha direção, eu só de cueca, ela e mais uma irmã. Falei: não vou descer não, abuso. Ela veio porque ela quis. Aí ela chegou perto da minha cela, olhou para mim, eu estava na grade, no alto. Ela falou: tudo bom, seu Godoy? Eu falei: tudo bem. Ela falou: olha, a primeira vez que o senhor fugiu, Deus pediu que eu orasse por sua vida e eu orei. Agora que o senhor voltou da segunda fuga, Deus pediu que eu te entregasse isso. E me deu uma Bíblia. Eu peguei a Bíblia, eu olhei o papel fininho, falei: vai dar para enrolar uns baseados bacanas aqui. É verdade, é o que eu pensei, eu não estava ainda... Assim que ela me deu a Bíblia, rolou uma rebelião na cadeia. Os presos pegaram algumas pessoas como refém lá no setor de saúde e tentavam a fuga. E com isso, então, a cadeia virou aquilo que a gente chama no jargão
do prisional, a cadeia virou. Então ela pegou fogo, todo mundo começou a quebrar tudo, arrancar as portas de grade. Você vai dizer, como é que os caras conseguem arrancar a porta de grade? Eu vou dizer para você que eu já vi preso serrando grade de ferro com gilete. Por aí você vai ver o que o preso faz, né? Preso é a imagem do cão, não se engana não, né? Graças a Deus que eu não sou mais preso. E aí virou a cadeia e aquela irmã ficou desesperada, porque a polícia começou a entrar com um fuzil, e os presos começaram a arrombar, e as irmãs no meio, sem conseguir saber para onde ia. Ela, de um jeito, ela conseguiu sair. Anos depois eu encontrei com ela. Ela falou, Godoy, você nem imagina aquele dia foi tão difícil para nós. Tão difícil que a irmã que estava comigo não aguentou, ela fez xixi na roupa. De tão difícil que foi. Mas eu sei que virou a cadeia virou, e aquela coisa louca. E aí quando aquela cadeia virou, eu olhei e eu comecei a sentir. Eu falei, pô, não é isso que eu quero para mim. E aí eu comecei a ler aquela Bíblia. Eu folheava, pegava um versículo aqui, pegava outro versículo ali. E um dia me deparo com o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E eu li aquilo, mas eu era líder de cadeia. A cadeia estava virada, como a gente chamava, né? Ela estava vivendo um momento difícil. Eu tinha que assumir a minha liderança na cadeia. E aí o diabo me enganou pela última vez, eu digo que foi a última vez que ele me enganou. Ele cochichou no meu ouvido, faz o seguinte, entra de sola nessa rebelião, e quando acabar a rebelião você se converte. Aí você vai ser crente, entra na lei de crente. Aí eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, olha Deus, eu não conheço o Senhor, mas essa rebelião ela tem algumas reivindicações. A cadeia tem um monte de líder. Se a gente ganhar essas reivindicações, eu vou entender que o Senhor de fato está querendo que eu mude de vida. Aí eu vou pensar como é que eu vou fazer para entrar na lei de crente. Falei isso para Deus, continuei minha vida. A cadeia viveu essa situação, acho que bem difícil, durante cerca de 15 dias, e eu ali no meio. Eu era uma figura e tanto. Eu andava com óculos redondinho, tipo John Lennon, um chapeuzinho caído, uma barra de madeira na mão e uma faca na cintura. Era assim que eu andava. E era mal encarado. E um dia eu passando por uma galeria, tinha um irmão que ele foi muito conhecido na Bahia, talvez você tenha ouvido falar dele, Pássaro Preto. Ele foi um dos bandidos de renome na Bahia. E ele agora era o irmão André, ele tinha se convertido, ele era crente, e era uma das lideranças evangélicas fortes da cadeia. E eu me lembro que aquele dia eu estava passando em frente à cela dele, cumprimentei ele, que ele era meu camarada no passado, né? E aí André, firmeza? Ele falou, firmeza. Aí eu senti vontade de falar para ele do pacto que eu fiz com Deus. Para que eu fiz isso? Cheguei e falei para ele, André, eu fiz um pacto com Deus. Quando acabar essa rebelião aí, eu vou entrar para a lei de crente. Aí ele, oh glória, deu aquele pulo, né? Aí ele falou, eu posso orar por sua vida? Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, pode. Ele falou, entra aqui na minha cela. Aí entrei na cela. Ele falou, se ajoelhe aí, só eu e ele na cela. Aí ele pegou e ele fez assim. Eu olhei para ele. Falei, quer que eu leia o que está escrito aqui? Eu falei, quero. Aí está escrito assim. Se a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada dos tais. Meu irmão, é como se eu tivesse tomado um choque 220 naquele momento. Arrepiou o cabelo da cabeça. Fiquei em estado sem entender o que tinha acontecido. Ele falou, olha, não brinca com Deus não, viu? Aí eu saí de lá, o dia continuou, aí no dia seguinte a rebelião ia acabar. Você sabe como é que acaba a rebelião de presídio? Com a polícia entrando, dando tiro e cacetada em todo mundo.
E naquele dia não foi diferente. Na hora que o batalhão de choque chegou na porta, que neguinho gritou, choque! Todo mundo saiu correndo para a sua cela. Que é sempre assim, né? E eu saí correndo para a minha cela e o choque tomou a cadeia. E eu falei, o negócio vai ficar feio agora. E a primeira fuga que eu tinha tido, eu tinha fugido da mão de um policial. A segunda fuga, eu fugi da mão de um policial, e esse policial ele foi preso. Ele era da companhia de guarda que estava ali no presídio. Então a polícia militar tinha muita raiva de mim. Hoje são meus amigos, né? Mas eles tinham muita raiva de mim. E na hora que a polícia entrou, chegou o major. Ele chegou assim, todo mundo vendo ele. Ele pegou e gritou assim, cadê o Godoy? Falei, tanto nome para esse cara falar. Aí eu botei a mãozinha para o lado de fora, balancei e já comecei a me aquecer, porque eu já sabia que o couro ia pegar, comecei a me aquecer. Aí o guarda veio, todo mundo olhando. Ele veio, ele abriu a porta, eu fui caminhando, os polícias atrás de mim, o guarda na frente. Cheguei diante do major, ele olhou para mim e falou, você que é o Godoy, né? Falei, sou sim, senhor. Falou, vem comigo. Eu imaginei que na hora que eu saísse ali no corredor, o couro já ia comer. Então eu já fui preparado, mas ninguém encostou a mão em mim, eu fiquei impressionado. Eu fui, caminhei, ele me levou numa sala lá dentro. E lá naquela sala estava a juíza de execuções e o promotor. E a juíza, sabendo que eu era liderança na cadeia, havia me chamado, falou, Godoy, está aqui, ó. Todas as reivindicações que vocês fizeram, eu assinei embaixo. A gente vai dar isso tudo para vocês. Lembra do pacto que eu fiz com Deus? Deus não somente cumpriu, como fez com que viesse escrito na minha mão. E aí o que ela fez? Ela pegou todos os presos que eram de outros estados e transferiu cada um para o seu estado. O único de fora que ficou fui eu. Falei, aí não tem jeito. Acabou a rebelião. E eu já tinha ouvido a palavra do irmão André. A juíza tinha dado aquele documento na minha mão. Eu não tinha tomado um tapa. A hora que eu voltei, olhei para a cadeia, olhei para o céu, olhei para a cadeia de novo, desci. Na primeira cela do lado de baixo, era a cela do Borges, que você conheceu, o irmão Borges, que era um crente, era uma das lideranças evangélicas dali. Eu cheguei e falei para ele, irmão Borges, tudo bom? Eu quero entrar na lei de crente. Ele ficou feliz da vida. Eu falei, eu só tenho um problema, eu preciso de um lugar para eu dormir, porque eu tenho que sair da minha cela, que a minha cela é de assaltante de banco. Aí o que ele fez? Ele pegou o colchão dele, jogou no chão e falou, tem uma vaga aqui, ó. Você pode ficar aqui. Homem de Deus, é assim que age. Aí eu fui lá na minha cela, cheguei na minha cela, eu compartilhava a cela com 3 assaltantes de banco. E eu olhei para eles e falei, irmãos, eu vou mudar de cela. O que está havendo? Foi algum problema? A gente está junto aí, nós somos família. Falei, não, eu vou mudar de cela porque a partir de hoje eu vou entrar na lei de crente. O cara que era mais invocado era o Minho. Um negãozão forte. A gente às vezes brincava de boxe, né? Eu não tinha essa protuberância aqui. Então a gente brincava ali. E aí ele veio para o meu lado e eu já me preparei para tomar um murro. Mas não, ele olhou para mim e falou, Godoy, se eu já te respeitava, agora eu vou te respeitar mais ainda, vai em paz. E aí tinha um outro, que era o Edivan era gaiato. Tem sempre esses presos gaiato, né? Aí ele começou a enrolar um baseado, falou, Godoy, já que você vai ser crente, nós vamos fumar o último agora. Eu olhei para ele e falei, Edivan, o último eu já fumei em nome de Jesus. Foi a primeira vez que eu clamei o nome de Jesus. Peguei minhas coisas, desci para a cela dos evangélicos e me converti naquele dia. 21 de junho
de 1988. Eu tenho 34 anos de idade. Deus mudou tudo na minha vida. No texto que nós lemos aqui, ele se curva para ver o céu e a terra, e do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Ele me tirou do meio do lixo. Eu vivia no lixo, irmãos. Eu era zica, eu era encrenqueiro, a minha família tinha medo de mim, ninguém gostava de mim. Na prisão, quando eu me converti, ninguém acreditou na minha conversão, não. Eles falavam assim que nada, ele está se preparando aí para dar um bote e fugir de novo. Mas Deus começou a mexer na minha vida, e Ele preparou todas as coisas. Me deu uma nova história, me deu uma esposa lá na penitenciária. No dia que nós nos conhecemos, até hoje nós estamos juntos. Nos casamos 7 meses depois, né? E é uma história que eu já contei para vocês. E estamos vivendo juntos para a glória de Deus até hoje. Por que eu gosto de falar dessa conversão? E é claro que daí para cá minha vida foi diferente. Eu saí da prisão, depois que eu me converti, eu ainda fiquei 1 ano lá. Foi o tempo de me casar, conhecer minha esposa e me casar. Aí eu fui transferido para o Carandiru, em São Paulo, onde eu fiquei mais 3 anos, respondendo os 8 processos que eu tinha por lá. Saí no ano do massacre, 92. E tenho vivido para a glória de Deus. Lá dentro eu vivi para a glória de Deus, quando me converti, e aqui fora eu vivo para a glória de Deus. Hoje eu sou uma pessoa respeitada por todo lugar onde eu ando. Hoje eu sou uma pessoa que vivo a graça de Deus com intensidade. Eu sou um pecador, como qualquer um, não deixei de ser pecador, não. Só que hoje eu não dou tiro mais em ninguém. Hoje eu não dou facada em ninguém. Hoje eu não faço tráfico. Hoje eu não fujo de prisão. Eu não preciso desses subterfúgios, porque a minha vida pertence ao Senhor. Deus, Ele me tirou do inferno, me tirou do monte de lixo e me fez assentar com os príncipes do seu povo. Hoje eu estou aqui com vocês. Saí daquela realidade terrível e vivo hoje para a glória de Deus. Voltei a estudar, fiz 2 graduações, 3 pós-graduações, várias especializações. E na minha vida houve algo que foi bastante interessante. Mesmo tendo sido presidiário, vivido essa vida toda louca, eu fui diretor da FEBEM, trabalhei na vara da infância e da juventude por 13 anos, dei aula na escola penitenciária, trabalhei na penitenciária em Vitória, no Espírito Santo, e hoje sou capelão da Polícia Militar no estado da Bahia. Só Deus. Irmãos, só Deus. Ele tira o homem do meio do lixo e faz esse homem se assentar com os príncipes do seu povo. E por que eu estou falando isso? Porque o mesmo Deus que me fez enxergar no momento mais difícil da minha vida, que eu poderia vencer, é o Deus que atua no meio de nós no dia de hoje. Talvez alguém nos assistindo aí, e às vezes acontece, tem gente que fala, pastor, eu até chorei quando você falou, porque eu lembrei do meu filho, eu lembrei do meu marido, eu lembrei de alguém que eu amo, eu pensei em mim mesmo, como se não tivesse saída. Mas se Deus fez tudo isso na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Qualquer um. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Ele levanta do pó o pequeno e do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Hoje eu faço parte do povo de Deus. Deus se inclinou para mim. Se inclinou no sentido, quando a Bíblia diz que Ele se inclinou para ver os céus e a terra, significa inclusive que Ele está acima dos céus, que a gente consegue enxergar. Porque Ele nos identifica, Ele nos conhece, Ele sabe de nossas necessidades, Ele sabe de nossas debilidades, Ele sabe dos nossos limites. Enquanto todo mundo olhava para mim e dizia assim, isso aí é um vida louca, é um caso perdido.
Minha família. Alguns tios diziam para minha mãe assim, ó, fala para o Celcinho se ele aparecer, para ele não vir em casa não. Eu me lembro que na segunda fuga eu fugi, e eu queria de alguma forma reatar a família. E aí eu tentei enganar a família, e liguei, alguns dias depois, liguei para minha tia lá em São Paulo. Ô tia, tudo bem tia? Ó, tô ligando para dizer que eu fui solto. Ela falou, eu sei, eu vi no Jornal da Globo. A minha fuga tinha sido noticiada no Jornal da Globo. Minha família tinha medo, não tinha nenhum crente, mas a partir daí, a minha mãe hoje serve ao Senhor. O meu irmão, ele seguiu o meu exemplo na vida do crime, eu sempre digo isso, Sinei. Ele seguiu o meu exemplo na vida do crime e foi preso, foi para a cadeia também, por causa de roubo. Hoje ele é minha versão pentecostal, é pastor da Assembleia de Deus lá em São Paulo. A minha irmã, que era da macumba, que gostava também de um fuzuê, nas encruzilhadas, nos cemitérios, eu me lembro que depois que eu me converti, um dia eu cheguei para ela, e eu pregando o evangelho para ela, ela falou, não, eu prefiro do jeito que eu estou. Se o de cima não me ajudar, o de baixo me ajuda. Hoje ela vive para a glória de Deus. Alguns sobrinhos, tios, família da Rai, eu gosto de falar da família da Rai porque a família da Rai era tudo vida louca, era mais vida louca do que a gente. O pai da Rai tinha 4 mulheres, tudo vizinha uma da outra, ela já contou isso aqui. E o pai dela era um tremendo idólatra, ele tinha um santo desse tamanho dentro de casa, eu obrigava as filhas a colocar vela e colocar água todo dia, né? Naquele santo, e ele não queria saber de evangelho nem nada, mas com a nossa conversão. Eu me lembro que um dia nós estávamos em Itabuna, eu trabalhava na igreja Batista Teosópolis, em Itabuna, e eu fui para casa, e quando eu voltei, ela só acreditou que o pai havia aberto a mão daquele santo, porque eu trouxe um pedaço na minha mão para poder provar para ela. Não fui eu que quebrei não, viu? Foi o próprio pai. Se quiser processá-lo, ele está no céu. Só que se eu fosse você, eu não ia não, que o advogado dele é firmeza. Deus, ele é fiel. Me tirou do crime, me tirou das drogas, eu era louco. Eu fumava, eu bebia, eu cheirava, tomava anfetamina, barbitúrico, injeção na veia, tomava tudo que você imaginar. Eu era um promíscuo, tinha mulher em todo canto. Tanto é que quando eu me converti, eu deixei de fumar, eu deixei de cheirar, eu deixei de beber, tudo dentro da cadeia, né? Eu deixei de ir lá das perversidades, a única coisa que eu não deixei foi gostar de mulher, graças a Deus, né? E aí eu comecei a orar a Deus para que mandasse a mulher certa para mim, ele pega e manda Rai. Loucura. Loucura. Engraçado que quando ela chegou na penitenciária, pela primeira vez que ela entrou na penitenciária, ela me viu. E diz ela que teve uma experiência sobrenatural. Quando me viu, diz que Deus falou no coração dela assim, ó, esse é o cara. E ela olhou assim para mim, logo esse? Ela costuma dizer que eu era feinho, né? Mas ela também, eu vou dizer um negócio para vocês, viu? E o engraçado foi que quando ela chegou perto de mim, ela falou para as colegas dela que estavam com ela, e as colegas dela não podiam falar, né? Aí, na hora do culto, a colega dela, a Claudinha, olhava para mim, fazia assim. E eu, sem entender, eu fazia assim. Ela fazia, ó. Quando ela viu que eu não entendi mesmo, aí ela usou um argumento pentecostal que é infalível. Chegou no meu ouvido e falou assim, aquela irmã tem uma revelação para você. Aí não deu outra. Terminou o culto. Eu era pentecão. Cheguei. Falei, Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. Eu soube que você tem uma revelação de Deus para me contar. A bichinha ficou vermelha. Ficou mais ou menos assim como ela ficou agora.
Aí olhou para mim e falou, eu tenho. Falei, qual é a revelação? Ela falou, Deus falou para mim que eu vou me casar com você. Na lata. Pedrão, na lata. Eu olhei para ela e falei assim, vigia, irmã, vigia. Deus falou contigo, Ele tem que falar comigo. Aquela visão mais patriarcal, né? Deus tinha que falar comigo, que era o homem. E aí ela baixou a cabeça, amém, irmão. Paz do Senhor. Saiu toda, né, sem graça, e eu, na minha arrogância, petulância espiritual, paz do Senhor, irmã. Fui embora. E ela saiu dali falando, eu nunca mais volto. E eu fui para minha cela pensando, que irmãzinha, cara de pau. Mas não aguentou, a semana seguinte ela veio. Ela veio toda sem graça. Ela entrou. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela. Aí aconteceu a mágica. O coração bateu mais forte, Naran. E desde aquele dia nunca mais nos separamos. Me acompanhou durante 4 anos na cadeia. Com 7 meses nos casamos. O nosso casamento foi na vara de tóxicos. Eu com a farda, em vez de terno, eu tinha a farda da penitenciária. A nossa lua de mel numa das celas da penitenciária, dividido, existiam as camas, e as camas eram divididas com lençóis, né? Cada casal ficava num cantinho daquele. Eu vou falar o termo que usava, só para você entender, chamava come quieto. Cada um ficava num cantinho daquele. E foi ali que nós tivemos... Não, era o apelido da coisa. Não estou usando púlpito para falar besteira, não. Era o apelido. Foi ali que nós tivemos nossa lua de mel. E a nossa primeira noite juntos foi 3 anos depois, quando eu saí do Carandiru, em 1992. Mas vivemos para a glória de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, para você que está em casa... Deus tem poder para mudar a vida das pessoas. Todo o poder está nas mãos de Deus. Para tirar o pior de todos os homens, do lugar que ele possa estar. Para lhe dar uma nova vida, para lhe dar um novo começo, uma nova história. Eu tenho uma nova história. Essa história minha é passada, tem mais de 3 décadas que isso aconteceu. Mas é um passado que mostra o poder de Deus, que tira o pecado do mundo em Jesus Cristo. O poder de Deus que transforma pessoas que vivem no lixo em príncipes do seu povo. O poder de Deus que me deu uma nova vida, essa esposa linda, meus filhos, meus netos. O poder de Deus que me deu o respeito de estar aqui hoje, compartilhando com vocês como ministro do Evangelho nesta igreja. O que Ele fez comigo há 34 anos atrás, Ele pode fazer com qualquer pessoa hoje. Mesmo que você não esteja aqui, você está lá em casa. Ele pode fazer com seu filho. Ele pode fazer com seu tio, com seu irmão, com seu sobrinho. Seu neto, quantos avós chorando por causa de netos? Às vezes a gente fala dessa história, tem gente que fala, pastor, eu só consigo lembrar do meu netinho que está preso, do meu filho que é dependente químico, do meu marido que não deixa o álcool. Eu quero dizer para você que não existe nada que seja impossível para Deus. Na minha família eu vi isso. Na família da Rai eu vi isso. Todo o primeiro escalão da minha família e da família dela hoje servem a Deus. Para a glória de Deus. O pai se converteu, a mãe se converteu, os irmãos se converteram, alguns sobrinhos também. Claro que nem todo mundo, né? Às vezes a gente acha que porque nós somos evangélicos, todo mundo na nossa família vai ser. Não é assim. Eu tenho um filho que não está na presença de Deus e alguém me perguntou uma vez, querendo me frisar, né? Pastor, como é que você se sente sendo crente, sendo pastor e tendo um filho longe do Evangelho? Eu falei, olha, eu devo me sentir mais ou menos como Deus, sendo pai sobre todos, ver alguns que não querem servi-lo. Opção de cada um. Mas Deus tem dado a nós a opção hoje de mudarmos a nossa história.